paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer neste exato momento a todos que estão ouvindo a mensagem que será ministrado daqui a alguns minutos. E como nós temos costume de sempre entregarmos ao Senhor em oração, nós vamos pedir nesse exato momento ao Espírito Santo de Deus que nos dê a direção de tratar desse assunto tão importante nos dias de hoje, onde há muitas dúvidas, muitas indagações, há muitos questionamentos acerca deste assunto. É bem notório de todos os irmãos em Cristo que é um assunto extremamente delicado também, pois se trata de algo que foge do raciocínio humano e lógico. E quando falamos de assuntos espirituais, o apóstolo Paulo ele menciona que os que são naturais, eles só discernem as coisas naturais, eles não conseguem entender as espirituais. E o apóstolo Paulo ele diz que os espirituais tudo discernem. Então, meus amados irmãos, vamos nesse momento pedir ajuda ao Espírito Santo para que ilumine nossas mentes, o nosso entendimento, e que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo não que vem do homem, mas que vem de Deus, porque a palavra de Deus é infalível, o nosso Deus é indestrutível, o nosso Deus é invencível, o nosso Deus é soberano, eterno, grandioso. E nós vamos orar agora em nome de Jesus, pedindo a sua bênção e a sua misericórdia e a direção do seu Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, neste momento eu já agradeço por mais oportunidade de estar na tua presença, de rogar por cada ouvinte que está preparado para ouvir esta mensagem, meu Senhor. Senhor, eu te peço, através do teu Espírito Santo, que nos dê a direção correta para que nós venhamos a tratar de um assunto bem delicado. Deus, que tu venhas, meu Senhor, ao Pai, a nos ensinar através da tua palavra, meu Senhor, que não venha ser nenhum ensinamento humano, nenhum ensinamento lógico, nenhum raciocínio intelectual. Deus, porque tu escolheste as coisas, Senhor, pequenas deste mundo para confundir as sábias. Tu, Senhor, escolheste as coisas loucas deste mundo para, Senhor, reduzir aquelas que são a nada. Pai, porque todo poder pertence a Ti, toda honra pertence a Ti, toda glória seja dada para Ti, Senhor. Deus, e nessa oração eu te peço, humildemente, no nome santo de Jesus, nos dê a direção. Coloca em cada coração aquilo, Senhor, que precisa. Muitas, Senhor, são as indagações, questionamentos, meu Senhor. Não duvidamos do Teu poder, mas queremos, ó Pai, Senhor, conhecer mais de Ti. Deus, e que através do Teu Espírito Santo, não por palavras humanas persuasivas, Senhor, mas pelo Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Tu venha falar este coração poderosamente. Assim, meu Senhor, é que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos tratar de um assunto delicado. E como você já viu no cabeçalho do vídeo que nós fizemos questão de estar postando, nós vamos tratar do assunto cair no espírito ou cair dos demônios. O que é isto? Eu não quero nessa mensagem, nesses poucos minutos que nós vamos falar deste assunto, eu não quero trazer da onde surgiu esse evento, qual país, quem foi o fundador disso ou daquilo, não. O meu intuito é trazer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia menciona sobre isso, né? Nós temos que aprender, meus amados irmãos, a pedir sempre a Deus uma palavra, não que venha do que outros pastores falaram, de que um irmão disse, não. Nós precisamos verificar, averiguar dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre determinados assuntos que nós temos dificuldade muitas vezes de entender.
Na realidade, eu não tenho dificuldade nenhuma, e muitos irmãos também não têm dificuldade nenhuma de entender este assunto. Mas uma boa parte tem. E o primeiro ponto que eu quero dizer é por que uma boa parte tem de entender este assunto. Ora, se eu sou carnal, eu só vou discernir coisas da carne, coisas do desejo do coração do homem. Eu só vou entender disso. Se eu sou espiritual, eu vou entender as coisas que são de Deus. E mesmo que elas não venham a ser de Deus, mesmo que venha a ser uma influência demoníaca, mesmo eu sendo espiritual, eu vou ter o discernimento e vou entender que aquilo não pertence a Deus. Então, desde já, que você coloque isso no seu coração. Que você ainda não entende as coisas do Espírito, que você deixe de ser carnal e venha ser espiritual, venha procurar. Pastor, eu quero ser espiritual, como eu faço isso? Irmãos, a maior dificuldade nos dias de hoje, eu sempre digo, tem muitos irmãos dentro das igrejas, as igrejas crescem cada dia no nosso país, mas poucos são os homens de oração, poucas são as mulheres de oração. Se pegarmos crentes de 5, 10 anos, 5 não, 10 anos, 15 anos atrás, até mais, né? Quanto mais tempo, mais você percebe que esses homens eram homens de oração. E nesse tempo de hoje, agora que eu falo, é um tempo em que as pessoas, os irmãos, né, que estão dentro da igreja não têm mais o hábito de estar orando, de estar falando com Deus. Então, se você quer ter uma espiritualidade com o Senhor, uma comunhão, não existe comunhão sem diálogo. E orar é falar com Deus. Então, fale com Deus, converse com Ele todo dia. A Bíblia menciona que o profeta Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E ali ele parava tudo para falar com Deus. Então, meus irmãos, hoje é muito difícil. Hoje nós estamos mais voltados aos nossos trabalhos, na nossa área profissional. Estamos mais voltados para tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. E estamos deixando de ser espirituais para nos transformar em irmãos carnais. Essa é a realidade que está acontecendo nos dias de hoje. E nós precisamos se voltar cada vez mais para Deus. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é cair no espírito ou cair dos demônios, né? Enfim. Meus irmãos, essa questão cair do espírito, eu sou pastor, não jovem pastor ainda, e eu tenho pastoreado, e a membresia, os irmãos que me acompanham, eu sempre tenho dito isso, e esse evento tem acontecido dentro do nosso ministério, tem acontecido. Deus, quando me chamou, eu já muito moço, ainda sou um pastor jovem, mas mais jovem ainda, o Senhor me entregou esse dom. Deus entregou para mim, como também entregou para todos aqueles que creem em Jesus. Já muito moço, eu orava por pessoas e algumas delas caíam e na maioria das vezes caíam. Naquele cair era demônios se manifestavam, outras caíam e quando se levantavam, quando estavam enfermas, quando caíam e quando se levantavam já estavam completamente curadas e saradas. E isso Deus não entregou apenas para alguns, mas Deus entregou para todos os irmãos, para todos. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 10, eu gostaria que você acompanhasse. No Mateus 10, é a comissão dos discípulos do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então Deus, chamando os seus discípulos, ele deu esta autoridade. Ele entregou para cada servo de Deus essa autoridade. Então, em nome de Jesus, por fé, receba esta promessa. É uma promessa que Deus faz a cada cristão. Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos,
para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. A promessa que Jesus faz a cada cristão, não apenas aos apóstolos, que eram seus discípulos, que eram cristãos naquele período, mas essa promessa, ela permeia ainda nos dias de hoje. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, nosso Deus, ele continua nos comissionando, entregando às nossas vidas esse poder. Poder de Deus. Estou falando poder de Deus. Para combater um outro tipo de poder. Qual é esse outro tipo de poder? O poder das trevas. O poder maligno. Ora, espíritos imundos e enfermidades, aqui nesse versículo 1 de Mateus 10, está dizendo que o poder de Deus virá contra o poder das trevas. E o poder de Deus curará, né, de toda enfermidade e expulsará, né, os espíritos malignos, espíritos imundos, né, e todo o mal. Então, eu creio que não é difícil de entender. Eu quero prosseguir, porque o nosso estudo de hoje há muitas indagações. Alguns dizem, porque Deus não vai fazer que uma pessoa caia, Deus quer levantar esta pessoa. Né? São muitas indagações sobre este assunto e eu vou tentar minimizar no máximo para que nós possamos estar aqui passando tudo da parte de Deus. Então, primeiro ponto, cair no Espírito. Jesus nunca disse, e quando caíres do Espírito, tereis a plenitude do Espírito Santo. Não, Jesus nunca disse isso. Jesus, pastor, tem uma palavra que Jesus disse assim, olha, o Senhor dizendo que aqueles que caem no Espírito, eles são mais espirituais, eles são mais abençoados do que os outros. Não existe também esta passagem. Não existe. Se tivesse, eu falaria para os amados irmãos, mas não tem. Na minha Bíblia, pelo menos, eu tenho umas 12 Bíblias diferenciadas uma das outras. Jerusalém, Plenitude, Pentecostal, Deik, tenho Gênebra, eu tenho várias traduções. Eu não encontrei apologética, que é a que eu estou usando agora nesse exato momento. Irmão, tem muitas traduções aqui comigo, mas não existe, não tem. Então, em primeiro lugar, cair no Espírito não é doutrina. Eu vou repetir de novo, cair no Espírito não é doutrina. Não é doutrina. Não tem essa, não existe. Jesus não deixou como ensinamento. Não é doutrina. Segundo, se existe o sobrenatural do diabo, porque hoje as pessoas acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus. E aí é que está o grande problema dentro das igrejas. As pessoas, quando vê o sobrenatural, aí diz assim, ali é diabo. E Jesus passou por isso, já a gente vai falar sobre isso. Né? Então as pessoas, por não entenderem, aí é mais fácil dar mais credibilidade ao diabo do que a Deus. Infelizmente, os carnais, pessoas que não têm o conhecimento necessário das Sagradas Escrituras, dizem que o diabo tem mais... E o diabo não tem poder nenhum, em primeiro lugar. O diabo só tem poder porque as pessoas concedem esse poder. Porque o diabo que é? O diabo é uma pessoa? Não, é um espírito. É um anjo caído. Então, se ele é um espírito, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um corpo para se apoderar. Então, as pessoas é que concedem o poder a Satanás. As pessoas é que dão poder a Satanás. O diabo não tem poder nenhum. Só tem poder se as pessoas derem, né, os seus corpos, suas mentes, seus corações, sua boca. E tem um bocado de crente, né, dentro das igrejas que não sabe nada das coisas de Deus e aí fica falando do que não entende. E prestando a boca para Satanás, mentindo, sai da igreja, né, inventando um monte de besteirada, né, indo para outras igrejas, falando muita mentira, inventando conversa onde não existe, sendo que se você não sabe do assunto, procura saber, irmão, para depois você estar falando. Então, as pessoas têm mais facilidade de falar que o diabo tem poder do que crer no sobrenatural de Deus, infelizmente. Mas nós, servos de Deus, nós cremos no poder de Deus. Cremos sim que Deus é poderoso para fazer muito mais
né, do que nós pensamos, imaginamos. Então o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Terceiro, então primeiro, não é doutrina. Segundo, se existe o sobrenatural do diabo, existe também o de Deus. Terceiro, não existe, meu filho, olha, preste atenção nisso, né? Escute isso aí. Você está me ouvindo aí bem? Tá, né? Então, em nome de Jesus, preste atenção, preste atenção. Não existe homem que venha suportar a glória de Deus. Quando a glória de Deus vem na vida de um homem, a presença de Deus é tão forte, a presença do Espírito Santo de Deus é tão forte na vida do homem, que não tem como ele permanecer de pé na sua presença. Nós somos naturais, nós somos, irmãos, fadados a este tempo, temporais. Deus é eterno. Meu irmão, como é que o homem na presença do Todo-Poderoso, ou, né, ali Deus tocar com a sua presença, quem é o homem, né, para suportar com a sua força humana a glória de Deus? Não existe. Não existe, tá? Então guarde esses pontos, nós vamos agora estar falando sobre cada um deles. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 7, sem demora, porque o nosso tempo, eu não quero de maneira nenhuma demorar com esta palavra. Êxodo 7, diz assim, lá no versículo 9 ao 12. Quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó. E isso é uma instrução, né, que nós estamos lendo agora, para que se tornem serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó. Então, depois da instrução que eles receberam de Deus, eles foram até Faraó. Olha aí o que a Bíblia diz, vírgula, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Versículo 11. Faraó também mandou vir os sábios encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Versículo 12. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Aleluia. Então aqui é um exemplo, meu irmão. Aqui é um exemplo. Você já aprendeu o primeiro ponto, que não existe, não é doutrina de Cristo cair no Espírito. Vamos para o segundo. Se existe sobrenatural do diabo, existe o de Deus. Meus irmãos, acabamos de ler em Êxodo 7, versículo 9 ao 12, em que o Senhor, chamando Arão e Moisés, e ali a vara que o Senhor entregou a Moisés, Arão pegou, lançou em terra, se transformando em serpente. Ali os servos de Faraó também lançaram as suas varas, né, e se transformaram também em serpentes. Nós vamos ver no decorrer desta passagem que a serpente de Arão, ou no caso de Moisés, né, Arão jogou o cajado de Moisés. Então vamos aqui. Quando Arão jogou o cajado de Moisés no chão, ali, meus irmãos, aquela serpente, das duas que tinham se transformado, do servo de Faraó, que tinha lançado também em terra, se transformando também aquelas varas de serpente, a serpente de Moisés engoliu as duas de Faraó. Então veja, pelo número, 2 contra 1 vai vencer. É verdade ou não é? Mas assim, escrito está na palavra de Deus, né? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mesmo sendo uma serpente contra duas, a de Moisés venceu. O poder de Deus é muito maior do que o poder de Satanás, meu irmão. Muito maior. Pastor, antes, por que o Senhor está falando desta passagem de Êxodo 7? Irmão, mais uma vez eu digo,
As pessoas têm mais facilidade de crer no sobrenatural de Satanás do que no sobrenatural de Deus. No poder do diabo do que no poder de Deus. Mas a Bíblia enfatiza e diz que a serpente de Moisés engoliu. Foi algo sobrenatural. Já pensou na sua frente? Você lançar um pedaço de pau e ela se transformar em serpente, irmão? É algo sobrenatural. Aí se a gente começar a estudar, se eu fosse aqui, né, pela física, da onde é que um material sólido vai se transformar em um material orgânico? Em uma serpente, um animal. É uma classe, entendeu? De animal. Meu filho, então você está compreendendo? Você está entendendo? Não, nosso Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Então existe sobrenatural de Deus. A outra passagem que eu quero também recitar para os amados irmãos. Por que nós não vemos tantos milagres na igreja nos dias de hoje? Porque nós temos mais facilidade de crer que o diabo tem poder do que Deus. E aí Deus não pode operar. Se eu creio, porque há um princípio, para que o sobrenatural de Deus aconteça, eu preciso crer no sobrenatural, eu preciso crer no poder de Deus. Senão, como Deus vai operar na minha vida? Como é que Deus vai operar na minha igreja? Porque tem pastores que não acreditam. Eu não acredito em obra de libertação, eu não acredito nesse negócio de demônio, eu não acredito nesse negócio. Então você tem que pegar a sua Bíblia e rasgar, irmão, porque Jesus expulsou muitos demônios. Então essa questão de obra de libertação existe na Bíblia também. O Senhor veio para libertar os cativos, obra de libertação. Então, meus irmãos, então a gente precisa entender. Jesus, quantas vezes Jesus não expulsava demônios? No ministério de Jesus está recheado de exemplos aonde o Senhor, ali ele mostrava o seu poder para todos eles. E ali, meus amados irmãos, ali nós vemos o poder do Senhor, ele repreendendo muitas vezes demônios, legiões de demônios, e o nome do Senhor sendo glorificado. Abra em Atos, capítulo 8. Versículo 38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Vou repetir. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. No versículo 40, mas Filipe achou-se em Azoto. Irmão, o Espírito de Deus pegou Filipe, arrebatou, ele foi parar em um outro lugar, muito longínquo, muito distante. E isso aconteceu nos Atos dos Apóstolos. Depois, vamos dizer assim, né? Porque milagres aconteceram só quando Jesus estava na terra. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e agora está à destra de Deus, né? Não acontece mais milagre, pois isso aqui aconteceu depois da morte do Senhor Jesus. Depois da morte do Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, você está vendo, no versículo 39, quando saíram da água, depois que Filipe pregou para aquele eunuco, batizando ele nas águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não creia arrebatamento no Espírito. Então, pega também essa passagem rápida, irmão, porque também está aqui falando sobre arrebatamento. Eu não estou falando de arrebatamento de sentidos, estou falando de arrebatamento completo, de pegar a pessoa, entendeu? E lançar ela em outro lugar. Meu filho, é difícil, né? Eu sei que para você que está ouvindo essa mensagem é muito difícil você compreender isso. É lógico, que são coisas sobrenaturais, estou falando do poder de Deus. Eu estou falando, meu filho, de algo que transcende o entendimento do homem. Por que nos últimos dias está se levantando tantos pastores, líderes de ministérios grandes, querendo destruir ministérios pequenos? Porque muitos deles não creem mais no poder de Deus. Muitos deles só falam só o quê? Só de dinheiro, de prosperidade,
né? Só falam disso, mas não estão crendo mais no poder de Deus. Tem nome de... Mas eu sei que ainda existe, eu não estou generalizando, ainda existe muito homem de Deus, muita mulher de Deus que está me ouvindo agora. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que Deus tem levantado a minha e a sua vida para fazer a diferença. Mas nós temos que combater esse espírito de incredulidade que está querendo permear as igrejas dos dias de hoje. Ainda em Atos 8, vai lá no versículo 9. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, e dizendo ser ele uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Presta atenção. Versículo 11. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinham fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Aqui, os milagres que aconteciam através deste homem chamado Simão não era poder de Deus, era influência satânica. Versículo 12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam homens e mulheres. Versículo 13. Creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E admiravam-se, vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo. Agora nós estamos falando do Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles deixaram de receber a influência satânica, de acreditar naquele homem chamado Simão, e agora eles estavam recebendo, e inclusive o próprio Simão recebendo, né? Ali eles estavam orando para que os irmãos viessem a receber o Espírito Santo de Deus. Mas de querer receber o Espírito Santo de Deus, em ter o Espírito Santo de Deus, é uma diferença grande. Porque Deus conhece os corações. Simão estava no meio daqueles irmãos para receber o Espírito Santo de Deus, mas ali, irmãos, a Bíblia vai relatar o que havia dentro do coração dele. Por isso ele não recebeu o Espírito Santo. Ele tinha outro espírito agindo na vida dele. O espírito da ganância, o espírito da cobiça. O espírito tem muitos, mas tem muitos que estão aí com esse mesmo espírito de Simão. Versículo 18. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Versículo 19. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Como é que ele iria impor as mãos para que as pessoas viessem receber o Espírito Santo? Tem uma coisa que meu pai me ensinou, e ele diz assim: meu filho, você só pode dar aquilo que você tem. É verdade. Você sabia disso? A verdade é uma grande verdade. Meu pai me ensinou isso. Você só pode dar o que você tem. Irmão, você estava cheio de espírito da cobiça, de inveja, de tanta coisa ruim. Ele impondo as mãos. O que você acha que as pessoas iam receber naquele momento? É por isso que dentro do nosso ministério, eu dei já uma ordem, dentro do ministério. Os meus obreiros, se ouvirem esta mensagem, sabem muito bem disso. Obreiros que não são dizimistas, não podem nem interceder pelo povo. Por quê? Porque vem maldição para o povo. Né? Se você não é um dizimista fiel na casa do Senhor, como é que você vai orar para abençoar os irmãos dentro da igreja, um obreiro? Você não é um dizimista, você vai trazer maldição para a vida do povo. Aquilo que você tem é que você vai, aquele espírito de ganância, você vai passar aquela maldição para o povo. Agora aquele que está cheio do Espírito Santo, que é fiel ao Senhor, ora, aí sim, você vai orar, aí você verá a bênção de Deus. Aí você verá o Senhor fazendo milagres. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Versículo 21. Esse versículo 20 que nós lemos, irmão, hoje em dia, para ser pastor, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia você vai, nós estamos aqui na região do estado do Ceará, pelo menos aonde nós ministramos, irmão, tem várias conversões. Basta você pagar ali R$150, R$200, você já tem a carteirinha de pastor.
Tem um irmão dentro da igreja que fez o que fez dentro da igreja. Com um mês que ele saiu da igreja, já era pastor, já estava pastoreando. Hoje em dia ser pastor é fácil demais. Você pode conseguir, né, uma carteirinha, mas aí, meu filho, como é que você vai comprar o dom de Deus? Como é que você vai comprar o dom de Deus? Você pode pagar R$1.000 na sua carteirinha de pastor, mas se não tem o dom de Deus, vai servir do que essa carteirinha aí, hein, meu filho? Vai servir do quê? De nada. Não serve absolutamente de nada. De nada. Você pode até se vestir como pastor, colocar o melhor paletó, a melhor gravata, mas você não vai comprar com o seu dinheiro o dom de Deus. Não compra. Porque o nosso ministério é um dos ministérios mais perseguidos. Porque nós temos o dom de Deus e nós não nos corrompemos. Nós estávamos no período aqui de política, e a nossa aliança, pastor, vamos conseguir um terreno rápido aqui para a igreja? Vamos fazer aliança com política, irmão? Nossa aliança é com Jesus. Com Jesus. Eu não quero pegar atalhos. Não quero atalhos. Nós vamos conseguir sim todos os sonhos, os projetos que Jesus colocou nos nossos corações, mas com o nosso esforço. Tem que ser desta maneira. Tem que ser dessa forma. Eu não vou vender o dom que Deus me deu. E você, meu amado ouvinte, não pode comprar o dom de Deus. Você não tem como comprar o dom de Deus. Não existe isso. E aí a Bíblia diz, no versículo 22, arrepende-te, pois, desta tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Ele estava totalmente aprisionado por um espírito imundo, espírito da ganância, espírito da perdição. Cair no espírito sempre é a influência do Espírito Santo? Com certeza não. Existem 3 espíritos que influenciam a humanidade. Primeiro, o primeiro espírito que influencia a humanidade é o espírito do próprio homem. Segundo, o segundo espírito que influencia toda a humanidade, o espírito de Satanás, o espírito de Lúcifer. Esse espírito tem influenciado muitas vidas que não conhecem a Deus. Esse é o segundo espírito que influencia a humanidade, aqueles que não conhecem a Deus. Terceiro, que somos nós, né? Terceiro lugar, nós temos a influência do Espírito Santo de Deus. Então nem tudo, meu irmão, é diabo. Pode ser carnalidade, pode ser do próprio homem. Uma certa vez eu orei, uma irmã começou a gritar no meio da igreja, e ali, né, eu disse, os obreiros pensando que era demônio, não é demônio. Isso aí é emocional, é o espírito do homem. Deixe ela, levante ela, dê um copo de água a ela, irmã. Você está abalada emocionalmente, você está abalada. E tem muitos pastores que usam da fragilidade das pessoas, como essa irmã estava frágil. E nós ajudamos nossa irmã. Ali ela levantou para a glória de Deus, né? Ali o Senhor fez a obra na vida da nossa irmã, e o nome do Senhor foi glorificado. Então nem sempre é demônio caindo, às vezes a pessoa está num momento difícil, caiu ali, né? Está tão abalada psicologicamente, emocionalmente, está passando por tanta luta que, né, de repente caiu ali, e é o espírito do homem. Mas também, uma certa vez, eu tenho como exemplo, eu estava ministrando, fui pregar num congresso de jovens, e ali eu recebi a oportunidade, e o rapaz que estava dirigindo, né, acho que era uma espécie de congresso de jovens, encontro de jovens, e ali, meus irmãos, ele ministrando muito bem, só que quando ele falava em línguas estranhas, aquilo me incomodava, aquilo, sabe, me incomodava muito, e eu perguntava, Jesus, será que eu estou frio, espiritual, não estou sentindo nada, esse rapaz, esse jovem, está falando línguas estranhas, não estou sentindo nada. Irmãos, para encurtar a conversa, esse rapaz, ele dirigiu o culto, foi um culto abençoado, algumas vidas aceitaram a Jesus, e ele pediu oração para mim. Quando eu impus as mãos sobre ele, irmãos, isso eu não vou falar o nome por ética da pessoa e muito menos do ministério. Irmãos, quando eu coloquei as mãos, irmão, esse menino caiu, sabe, endemoniado no meio de toda a igreja. Foi uma cena muito feia, muito feia. Foi muito feio o que aconteceu ali. E ali nós repreendemos no nome de Jesus. Ele se levantou assim, meio desconfiado, né? Meio ali, ele sabia o que tinha acontecido, né? Por estar ali prostrado, né? Ele bateu, né? Estava de calça jeans,
Ele bateu a calça jeans e ali, né, ele ficou bem envergonhado. Então, nem tudo que parece é, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que é o Espírito Santo de Deus e é o espírito enganador, o espírito do diabo mesmo, influenciando vidas, né? E querendo demonstrar algo que não é. Nós lemos lá em Êxodo 7, falamos muito sobre essa questão do sobrenatural do diabo, sobrenatural de Deus. Você veja que lá em Êxodo 7 que nós lemos, nós aprendemos que, né, Deus ordenou, lança tua vara, né? Lança tua vara, Arão lançou a vara de Moisés no chão e ali se transformou em serpente, era um sinal de Deus. Mas assim, na sequência, também as serpentes de Faraó estavam ali. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, tudo que Deus faz, o diabo vai querer imitar, irmãos. Tem um abençoado, né? Eu sei que nós estamos colocando na internet essa mensagem, mas tem uns abençoados de Deus que colocam trechos de vídeos de alguns pastores no momento de oração, no momento de cultos, e ali aquelas pessoas caem, aquelas pessoas têm alguns tipos de reações, e ali elas colocam a imagem de pessoas da Umbanda, de pessoas dizendo ali que tudo ali é influência demoníaca. Não, meu irmão, nem tudo é demônio, né? Aquelas serpentes eram de Faraó, mas havia a serpente de Moisés. Então, eram serpentes iguais umas às outras, mas na essência era diferente. O que vai diferenciar a minha e a sua vida, meu irmão, você que tem buscado a Deus de todo o seu coração, é o que está no intento do nosso coração, irmão. É o que está no intento do nosso coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, irmão. Então, em nome de Jesus, né? Você que não compreende esse assunto direito, não diga que tudo é demônio, não. A serpente de Moisés engoliu as serpentes. Era a mesma classe, serpente. A Bíblia não diz que a serpente engoliu os coelhos, que a serpente engoliu o camelo, que a serpente engoliu o cavalo. Não, serpente engoliu duas serpentes. Era a mesma espécie. Em os olhos naturais parecia ser tudo igual, mas na essência era diferente. Eu espero que você tenha discernimento para entender o que nós estamos falando nesse exato momento. Meus amados irmãos, então nós vimos aqui nessa passagem, e nós temos outras, e eu gostaria de passar, né, para você lá. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios 2. Nós citamos esta passagem do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2, versículo 2 ao 5 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, é necessário sim nós vemos o poder de Deus. A pregação deste homem de Deus, Paulo, não consistia em palavras de persuasão humana, sabedoria humana. Tem muitos irmãos que gostam muito de ler filósofos, isso e aquilo. Nada contra você ler livros de filósofos, disso e daquilo. Mas, meus amados irmãos, nós já temos o suficiente, nós cristãos, nós temos o suficiente nas nossas mãos. Se você quer saber dos assuntos espirituais, tá aí, você tem tudo na mão, é a Bíblia Sagrada. É lógico que você pode ler qualquer outro tipo de livro, mas eu estou falando que a nossa mensagem não consiste em mensagem persuasiva, de sabedoria humana, mas de poder de Deus, e que você possa crer, né, nesta palavra, em nome de Jesus. Vamos falar também de outro evento aqui maravilhoso, Mateus capítulo 14, no nome de Jesus. É uma passagem bem importante. Mateus 14, versículo 25. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Primeiro ponto:
A semente que Deus usa, fé, em nossos corações. Semente que Satanás usa, dúvida. A semente de Deus, fé. Semente de Satanás, dúvida. Ah, porque eu tenho dúvida, diabo no meio. Ah, porque eu tenho dúvida, é Satanás. Ah, porque eu tenho dúvida, diz Satanás. Ele duvidou. E a fé, aonde, se no seu coração há dúvida, não pode ter fé. E se no teu coração há fé, não pode ter a dúvida. Amém, meus irmãos? Então compreenda isso em nome de Jesus. Tá? Então ele teve medo. Todos eles. É um fantasma. Jesus andando sobre as águas. Muitas vezes a gente tem medo do poder de Deus, né, irmão? Muitas vezes nós temos. E é Jesus operando. É o fantasma. Que é isso aí que está andando sobre as... É Jesus, rapaz. Não tem mais. Sou eu. Era Deus, Jesus falando com eles. Sou eu que estou andando sobre as águas. Sou eu que estou andando, que para os seus olhos naturais, né, parece impossível, mas estou andando sobre as águas. E Pedro, se é tu, Senhor, deixa eu ir contigo. Pois venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Fé. Ele creu na palavra de Deus. Fé. Sabe que muitos irmãos estão naufragando na fé, por quê? Porque está cheio de dúvida. Você está naufragando na fé, por quê? Você está cheio de dúvida. Semente do diabo no seu coração, na sua mente. Fé. Nem tudo, meu irmão, eu compreendo. Jesus andando sobre as águas, ele não compreendia. Pensava que era Satanás, que era algum demônio, que era alguma coisa. Ele estava com medo, é o fantasma. Quando ele, sou eu, Jesus. Não tenha medo, não. Se é tu, Senhor, pois deixa eu ir contigo. E ali Pedro foi e começou a andar sobre as águas também. Irmão, ande sobre as águas, crê no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu filho? Então vamos lá, vamos prosseguir. Tem uma outra passagem. Agora nós vamos aqui, aonde é que está esse negócio de cair dentro da palavra? Terceiro ponto. Primeiro, nós falamos que não é doutrina. Segundo, nós falamos do sobrenatural de Deus, sobrenatural do diabo. Terceiro, nós vamos falar, já encerrando essa mensagem, nós vamos falar, não há homem que suporte a glória de Deus. Todo homem não tem como suportar a glória de Deus, meu filho. É muito forte. Não tem homem que resista. Glória do Senhor. É muito forte. É muito. Só quem já passou por experiências espirituais sabe do que eu estou falando. Daniel 8, 17, 18 diz assim: veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí. Eu caí, com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Deus estava dando visões, revelações a Daniel, e ele não suportou e caiu. Ele caiu. Tem outra passagem, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Quando eu vi, eu caí. Viu quem? Jesus, meu filho. Ele viu o Senhor na sua glória. Eu vi cair aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é poderoso, meus irmãos. Quem é o homem, meu irmão? Quem é o homem, meu irmão, para estar suportando a glória de Deus? Tem outra passagem também em João, capítulo 18, versículo 4 ao versículo 6. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Versículo 5. Responderam: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, também estava com eles. Versículo 6. Quando Jesus lhe disse: sou eu, eles recuaram e caíram todos por terra. Todos eles caíram por terra. Todos caíram. Então, se você vê vídeos da internet, vê aquele momento de oração, momentos em que os pastores estão orando, momentos, irmãos, ali é o poder de Deus, irmão. Deus ali vai tocar naquelas vidas. Você aprendeu há 3 tipos de espíritos que influenciam a humanidade.
espírito do homem, o espírito do próprio Satanás e o espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber? Tem que ter o discernimento dos espíritos, meus irmãos. Tem que ter o discernimento dos espíritos. Mas em nome de Jesus, eu estou trazendo esses vários versículos para você entender, para tirar umas dúvidas que muitas vezes quer permear na sua mente, e isso, em vez de acrescentar algo na sua vida, está prejudicando. Mateus 12, o versículo 22, tem uma outra passagem que eu quero trazer para a igreja. Trouxeram-lhe então endemoniado cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Irmão, Jesus, que acabou de curar, de fazer um milagre, expulsando aquele espírito cego e mudo, endemoniado, e ele recebeu o nome do quê? De príncipe das trevas, de Beelzebu. Então você, pastor que me ouve, você, homem de Deus que me ouve, que Deus derramou esta unção sobre a sua vida, não se entristeça não pelas perseguições. Se chamaram o nosso mestre de Beelzebu, quanto mais vão falar de nós. Já me chamaram de feiticeiro, já me chamaram de tanta coisa, meu irmão. Já me chamaram de tanta coisa, vidas que nem me conhecem, fala tão mal da minha pessoa, pastor Anderson, eu digo. Quanto mais a dizer de você, meu irmão, que você está me ouvindo. Oh, meu irmão. Então se chamaram o Senhor Jesus de príncipe das trevas, de Beelzebu, que aqueles milagres estavam acontecendo pelo príncipe das trevas, quanto mais nós. Eu não acredito. Cuidado com nesse negócio de curandeirismo dentro das igrejas, de exorcismo dentro das igrejas. Então, meu irmão, então a gente tem que apagar essa parte das curas e milagres e essa parte, né, de passagens bíblicas em que o Senhor Jesus expulsava o demônio da Bíblia desses pastores. Nós vamos ter que apagar isso, porque se eles não creem, ele vai ter que apagar, né? Oh, meu irmão, pare, meu filho, pare. Olhe, sabe o que é? Nós estamos num período, do 8 e 80. Quando não é 8, é 80. Oh, meu irmão, tem que haver equilíbrio, irmão. Irmão, se eu começar um culto e falar em línguas estranhas, só aquele negócio de poder de Deus, de pular isso, aquilo, sapatear, qualquer outra coisa que você venha, sabe, fazer dentro da igreja, e não tiver a palavra, irmão, sai desse ministério, sai dessa igreja, irmão. Você está ficando com a sua mente frutífera, meu irmão. Você tem que estar num ministério reto, íntegro, um pastor que venha se desviar de todo o mal, que venha dar um bom testemunho, que venha ser um instrumento de bênção, que venha usar a verdade, entendeu? Doa quem doer. Que ele venha, sabe, ser verdadeiramente um exemplo de homem de Deus para todos ali. Eu já passei, meus irmãos, na minha caminhada, eu passei por muitos pastores. Talvez tenha até algum pastor me ouvindo aí. Talvez um dos meus pastores está me ouvindo essa mensagem hoje. Eu agradeço a Deus por todos eles. Mas Deus me levou agora, né, a ser também um ministro. Pode perguntar aos meus pastores quantos escândalos eu me envolvi. Quantos problemas eu me envolvi dentro da igreja, do ministério? Nenhum. Sempre me desviando de todo o mal, pedindo misericórdia e graça a Deus, porque isso não é merecimento do homem, isso é graça de Deus, eu reconheço isso. Deus tem me sustentado, Deus é que tem me fortalecido, é Ele. Oh, meus irmãos, mas é muito duro você receber, às vezes você ajuda uma vida, aí sai da igreja, fala mal do pastor, inventa um bocado de mentiras, vai para outro ministério para fazer, sabe, média com o pastor que está ali e fica inventando um bocado de mentira, dizendo que, porque ali naquela igreja eu caí no espírito que isso e aquilo, entendeu? Pare com isso, deixa de emprestar tua boca para Satanás. Faça isso não, rapaz. Faça isso não, moça. Faça isso não. Porque virá a cobrança de Deus. Virá a cobrança do Senhor. Então, no nome santo de Jesus,
Eu espero que eu tenha, falado dos principais pontos para que você venha compreender. Pastor, mas tem uma passagem que diz assim: nem todos que me dizem que Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. É verdade. Tem a passagem que diz, pastor, que aqueles homens expulsaram demônios, curaram, fizeram muitos milagres no nome do Senhor Jesus. E ali eles não herdarão o reino dos céus. É verdade. Eu não falei lá em Atos? O que eu expliquei para você nessa mensagem? Deus é que conhece a intenção do coração, irmão. Deus é que sabe. Deus é que conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. E as nossas atitudes, elas demonstrarão o que está em nosso coração. As nossas atitudes. Então, em nome de Jesus, coloque esta mensagem, que venha ser uma mensagem que venha explicar. Cair no Espírito. Não é doutrina. Segundo, se existe sobrenatural de Deus, se existe o sobrenatural do diabo, existe o de Deus. Terceiro, nenhum homem pode suportar a glória de Deus. Nenhum homem pode ficar de pé quando Deus toca na vida dele. Nenhum homem. Então, momentos, mais uma vez eu repito, que nós estamos orando. Tem exemplos, eu posso até colocar isso, disponibilizar para os irmãos muitos testemunhos de pessoas que caíram, receberam a oração, caíram, quando levantaram estavam totalmente curadas no nome de Jesus. Tem outras que nem precisam cair, em pé mesmo ela já recebe sua cura. Às vezes sentado na ministração da palavra já recebe ali a maravilha do Senhor. Então, meus irmãos, Deus é Deus, Ele sabe como agir, sabe? Nós temos muitos vídeos, e eu encerro dizendo isso. Nós temos muitos vídeos. Tem um vídeo nosso, Poder e a Unção do Espírito Santo, se eu não me engano. E depois tem lá em inglês, Fire Kids. Fire Kids. E esses dois vídeos são demonstração do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Desses dois vídeos eu recebo ainda hoje muitas críticas, dizendo que aqui é hipnose. Hipnose ou qualquer outra coisa nesse sentido, Então é como eu já expliquei em Êxodo 7, Expliquei em Êxodo 7, acabamos de ler Mateus 12, Jesus operava e era chamado de Belzebu, que ali ele estava operando pelas forças das trevas, porque ele era chamado de príncipe das trevas, de Belzebu. Então, meus irmãos, assim os pastores têm sido perseguidos também. Porque é hipnose, eles usam de hipnose, que eles isso e aquilo. Existe. Eu não vou falar que não existe. Existe. Mas você não pode generalizar. Mais uma vez, existe 3 tipos de espírito. Foi falado nessa mensagem. Que influenciam a humanidade. Às vezes tem pastores que estão, não estão não na direção do Senhor. E ali você pensa que é homem de Deus. Está o quê? Na direção de Satanás. Como é que você sabe disso? O intento do coração dele. Se ele permite pecar dentro da igreja dele, se ele passa vista grossa, se ele coloca no altar dele os músicos, tudo em pecado contra Deus, namorado dormindo na casa da namorada, crente falando da vida dos outros, crente, entendeu, detonando os outros dentro da igreja, e o pastor não fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é assim mesmo, é assim, vamos deixar tudo no altar de Deus, irmão, esse altar tá todo destruído. Está recebendo ajuda de política, porque o político aqui vai nos ajudar e tudo, ele só quer os votozinhos, assim, está vendendo, irmão, está se vendendo, está vendendo ministério. É essa a questão, vendendo ministério. E aí eu não quero mais adentrar em outros assuntos, porque aí já são outras mensagens que virão aí para frente. Então, no nome de Jesus, meu filho, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com o que você anda, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você está falando. Esta mensagem vai estar no seu coração. A paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe. Em nome de Jesus.